Mais uma vez, boa noite e shalom a todos. Eu gostaria de ler um versículo que se encontra em Terlim. Terlim, para quem não sabe, é Salmo, em hebraico, né? O texto é o 119, né? Salmos não tem, Terlim não tem o capítulo. Então nós vamos para o Salmo Terlim 119 e o versículo 28, aonde podemos encontrar uma palavra que nos fora deixada por David Hamelech, o rei Davi, aonde ele diz assim: agitada está minha alma pela ansiedade, vivifica-me segundo a tua palavra. Amém. Não é difícil, queridos e amados irmãos, ouvintes, amigos, aqui da página Rodrigo Dias Silva, Serra de Adonai, não é difícil para nós observarmos em nossa volta, em nosso redor, nos locais onde frequentamos, entre as pessoas com as quais convivemos e até mesmo na família. Não é difícil nós fazermos uma observação e nós não vermos pessoas com problemas na alma. Pessoas com problemas de nível psicológicos. Problemas que estão ligados ao interno, ao ser interior do homem. Se eu for perguntar para você que está assistindo, que vai assistir, se tem alguém assim na sua família, eu acredito que você vai falar que sim. Pelo menos uma pessoa demonstra algum tipo de transtorno psicológico, emocional, algum tipo de distúrbio, algum tipo de situação ruim, que é um problema da alma, tal como a depressão, a ansiedade, os vários tipos de síndrome, síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo, são tantas coisas que existem, e eu acredito que vai ter sim. Felizmente, na minha família, tem muitas pessoas com a vida, às vezes, balançada, com a vida desequilibrada, por causa de algum tipo de problema da alma. Segundo a medicina, a psicologia, a psiquiatria, os médicos nos dias de hoje, a depressão, ela pode ser considerada como a doença do século. E o número de pessoas com depressão, outros com problemas tipo ansiedade e coisas dessa natureza, tem crescido a cada dia mais e mais e mais. São vários fatores que têm colaborado para isso. Quanto mais os dias vão passando, os tempos vão passando, e esta agitação moderna, essa competitividade, essa disputa, esse desassossego, essa vida transtornada, agitada, competitiva, trabalhosa, laboriosa, que o homem moderno ele vive, faz com que muitas das vezes ele mergulhe em uma situação de caos, aonde problemas da alma vão se avolumando e vão se aglomerando na vida da pessoa, e o resultado está aí. Uma sociedade, às vezes, doente. Famílias se dissolvendo. Casamentos acabando. Famílias entrando em atrito. Muitas pessoas entrando pelo mundo dos vícios, das drogas, da bebida, do alcoolismo, do cigarro. Enfim, todos os tipos de variados tipos de vícios, muitas das vezes são desencadeados por causa de problemas assim, por causa da ansiedade, aquela fadiga, aquela ansiedade, aquele transtorno, aquele desequilíbrio emocional, aquela tensão que dá, às vezes, nas pessoas, que leva ela a procurar os vícios, enfim.
Isso é um mal antigo, porque passeando pelas páginas das Sagradas Escrituras, nós vamos poder ver pessoas demonstrando esse tipo de ansiedade, esse tipo de situação ocorrendo em suas vidas. No texto que nós acabamos de ler, é uma expressão de Davi, que era um salmista, que foi um rei, que foi um poeta, que nos deixou vários escritos, que nos deixou muitas coisas escritas que nos beneficia nos dias de hoje. E Davi, aqui, ele estava mostrando, falando de como estava o seu interno. Às vezes, irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que prestigia esta mensagem. Às vezes, você vê o externo de uma pessoa. Nós olhamos e vemos, às vezes a pessoa, a mulher, né? Muito bem maquiada, muito bem produzida, muito bem, assim, ataviada. Às vezes tem uma expressão alegre no rosto. Às vezes tem uma expressão de sorriso, de alegria, externamente falando. Mas os nossos olhos que contempla, visualiza, que vê. O externo, às vezes, não consegue ver o interno. E, às vezes, muitas dessas pessoas que a gente consegue ver, né? Que a gente vê com os olhos, que a gente contempla e vê, olha e acha que está mil maravilhas. Ela está sorrindo, ela está maquiada, ela está alegre, ela está bem vestida, ela está aparentemente bem. Muitas das vezes, a alma dela, o interno dela, está em uma condição lastimável. Às vezes, a pessoa está pensando até fazer besteira com a sua própria vida, com as suas próprias mãos. E muitos têm feito, e muitos fazem. Às vezes, o exterior não mostra o que está no interior do ser humano. E aqui Davi, ele fala do seu estado de espírito, do seu estado interno da sua alma. Ele diz assim: agitada está a minha alma pela ansiedade. Então Davi enfrentou isso. E nós encontramos outros personagens falando sobre isso. Por exemplo, Paulo, Shaul, o nome dele. Dentro da língua original, né? O nome original dele, Shaul. Ele diz em um versículo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Kefa, Pedro, melhor dizendo, que disse isso. E em outro texto, Shaul, ele diz assim, olha, buscando a Deus com orações e com súplicas, lançando sobre ele a vossa ansiedade com oração, com toda oração e com súplica por todos os santos. Então, eles já sabiam, já participavam deste mal. Eles já sofriam com isso. Por isso que Kefa, Pedro, ele disse na sua epístola, lançando sobre ele, sobre Deus, quando ele está dizendo assim, né? Ele quem? Sobre Deus. Toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Então a ansiedade, que é um problema comum nos dias de hoje. São muitas as pessoas que a gente vê com esse tipo de problema hoje. Ela também fez parte de muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas lá no passado. Só que a tendência deste mal hoje crescer é maior por causa do estilo de vida que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu estou aqui para te dar um conselho. Eu estou aqui para servir de atalaia, como um mensageiro, como um servo
do Deus Altíssimo, estou aqui para te dizer: cuidado, para que males semelhante a este, males semelhante a este que nós estamos falando, este mal, ele não entre na sua vida, ele não entre na sua casa, ele não entre na sua família, ele não dissolva o seu lar, ele não quebre laços matrimoniais, ele não te jogue em cima da cama, ele não te traga vícios e outros tipos de problema. A vida agitada que o ser humano dos dias de hoje tem vivido, muitas das vezes, leva ele a fazer uma das piores coisas que o homem dos dias de hoje tem feito, que é se afastar de Deus. Esfriar-se na fé. Não orar devidamente, e outros já não oram mais de jeito nenhum. Não conversar mais com Deus. Não dobrar mais os joelhos para buscar a Deus em oração. Não consultar mais a palavra. Não se interessar mais pelas Escrituras. Se envolver demasiadamente com o trabalho, com os amigos, com os sonhos e com os projetos. Nada disso é errado. Não estou dizendo que isso é mal. Não estou dizendo que isso é proibido. Não estou querendo dizer que isso é pecado. Trabalhar, correr atrás dos nossos objetivos, cuidar da família, fazer um curso, se aperfeiçoar. Nada destas coisas é errado. Mas a partir do momento que eu substituo a minha comunhão com o Eterno, com Deus, que eu não tenho tempo mais para orar, que eu não converso mais com Deus, que eu não me preocupo em ouvir a voz dele, que eu não ligo para os mandamentos, que eu não preocupo mais em obedecer os ensinamentos da palavra. A partir do momento que isso acontece comigo, a partir do momento que isso acontece com uma pessoa, aí já fica perigosíssimo e prejudicial para a vida do ser humano. Então eu te dou um conselho. Não permita que este mundo maluco, competitivo, cheio de vícios, cheio de pecado, cheio de oportunidades ruins, que traz até você de bandeja oportunidades para pecar e transgredir as leis de Deus. Não permita que estas coisas traguem você. Não permita que a sua alma fique desnutrida. Da mesma forma que você cuida bem do seu corpo, você o alimenta, você toma água, você toma vitamina, você toma um remédio, você vai ao médico, você faz exercícios físicos, você se alimenta bem, você procura cortar, às vezes, alimentos que está te fazendo mal, que são prejudiciais. Da mesma forma que você é vaidoso, vaidosa, cuida do corpo, cuida da aparência, cuida da higiene, cuida do aspecto, se maqueia, se atavia, se veste bem, se apresenta bem. Preocupe-se também com o seu interno, com o seu ser interno, com o seu ser interior. Preocupe-se em aguçar, aperfeiçoar a sua comunhão com o Altíssimo, a sua comunhão com o Todo-Poderoso, a sua vida espiritual, a sua intimidade com Ele. Priorize, meu querido irmão, irmã, meu amigo, você que está assistindo essa transmissão, priorize a sua comunhão e o seu relacionamento com o Eterno. E muito cuidado para que esses males, essas coisas que têm trago esse estilo de vida de ansiedade, não te traga problemas, não te lace e não te aprisione em um mundo sombrio, massacrante, aprisionante, chamado ansiedade, com todas as ramificações
dos problemas da alma. Cuidado com isso. Vamos tomar cuidado com isso. Então, Davi um dia esteve assim também. Talvez você está me assistindo e você está assim. É neste momento que eu e você precisa se aproximar do Altíssimo. É neste momento que nós devemos clamar. É neste momento que nós devemos buscar a face de Deus em oração. É neste momento que eu e você deve se preocupar em conectar-nos com Deus através da sua palavra. Isso aqui, meu querido e amado irmão que está assistindo, não é um livro simples. Não é simplesmente um livro comum. É a boca de Deus, do Eterno, do Criador, falando com o ser humano. Dentre todos os livros que tem aqui atrás, não existe um tão especial, tão fenomenal, tão fantástico, tão profundo, tão verdadeiro, tão real, tão antigo e ao mesmo tempo tão atual e necessário quanto este, a Bíblia Sagrada, a palavra do Eterno, a palavra de Deus. Eu te convido a fazer uma reflexão. Eu te convido a se aproximar e se conectar com o Todo-Poderoso, da forma que você puder. Trabalhe sim, corra atrás do seu objetivo sim, passeie sim, faça as coisas que você tem vontade sim, mas não se esqueça da conexão com o Deus Todo-Poderoso. Olha bem as palavras de Davi. Agitada está a minha alma pela ansiedade. A ansiedade, ela traz essa agitação. Toda vez que eu e você fica incontente, ansioso, tenso, preocupado e, sabe, aquela coisa toda que gera aquele desgaste, aquela tribulação, aquela preocupação excessiva com o amanhã, aquela preocupação excessiva com o dinheiro que tem que ganhar, a conta que tem que pagar, sabe? É um momento que eu e você tem que parar, frear, refletir, começar a meditar, orar, pedir a ajuda daquele que pode nos ajudar, daquele que nunca nega a sua ajuda, porque ele é o único em que nós podemos realmente confiar. Agitada está a minha alma por causa da ansiedade. Mas, diz a Bíblia aqui, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus, ela pode vivificar a alma do homem. A ansiedade, ela traz uma espécie de morte para a alma do homem. Ela traz uma espécie de agitação que separa o homem, que distancia o homem do Criador. Vários tipos de problemas, da alma. Problemas espirituais, problema psicológico, faz muitas das vezes com que a gente entre em declínio, em decadência. Mas vivifica-me segundo a sua palavra. Yeshua, Jesus, o nosso Salvador, ele ensinou algo muito importante. Ele disse assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Davi também disse isso. E também Yeshua ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele falou isso em resposta ao diabo. E Moisés também citou essas palavras lá no livro de Deuteronômio. Então, meu querido, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Eterno, da boca de Deus. Da mesma forma que eu e você se preocupam em se alimentar, para que o físico, o material, a parte material nossa, porque nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Esta dicotomia, entre a fusão do interno, espírito e alma, e do externo, corpo, precisa ser alimentado.
e nós seres humanos temos uma dificuldade para entender esta dicotomia ou tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, ou alma e espírito, que é ser interno, e corpo. Nós temos essa dificuldade. Nós cuidamos muito bem do corpo, mas infelizmente às vezes esquecemos do espírito, da alma. Esquecemos do ser interno. Nos preocupamos muito com o material e acabamos deixando de lado o espiritual. Vamos dizer assim, o imaterial. Então vamos fazer isso, meus irmãos. Aprenda a constantemente conversar com Deus. O que é orar? Orar é dialogar com Deus. É conversar com Deus igual nós conversamos com um amigo que sai, às vezes, de um local distante e te liga e diz assim: oi, eu vou estar passando aí na sua cidade. Gostaria muito de te ver. Que hora que eu posso te ver? Aí você marca com o amigo e falou: que maravilha. Pode vir aqui na parte da tarde que eu já cheguei do trabalho. E a gente vai conversar. Aí aquele amigo chega, você abraça, senta de frente a frente. Nesse momento você não quer a televisão, nesse momento você não quer o rádio, você não vai ligar o rádio, nesse momento você vai deixar o telefone de lado, neste momento você vai esquecer de tudo para uma conversa com seu amigo que veio de longe, só para te ver e para contar como vão as coisas. E aí você vai colocar as conversas em dia com o seu amigo. Então, conversar com Deus é isso. É você se ajoelhar, se dirigir ao Criador e conversar com Ele. Pai, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, eu quero conversar com o Senhor. Eu estou ansioso, eu estou tenso, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou precisando da sua ajuda. Eu estou passando por um problema aqui, ali, dali. Fale com ele. Ele não precisa que você ensine ele o que está acontecendo, ele já sabe. Mas sem esse diálogo, sem essa conversa, sem essa conexão, nós vamos ficando a cada dia mais e mais sufocados e fracos. Os ensinadores da Bíblia Sagrada ensina algo muito interessante que diz que a oração ela é a respiração da alma. Da mesma forma que existe a respiração para o corpo e que se eu tampar as minhas narinas, eu vou ficar sem o oxigênio para o meu corpo e vou ter dificuldades, vou entrar em crise. Assim também, se eu não orar, eu terei conflitos, problemas e dificuldades espirituais internas em minha alma por falta desta respiração. Ficarei sufocado, ficarei angustiado. Então, meu querido e amado irmão, Davi fala aqui sobre os problemas da alma. Agitada está a minha alma pela ansiedade. Houve uma época que ele passou por um problema muito grave, depois que ele pecou com Betseba. Depois que ele arquitetou a morte do marido dela para poder ficar com ela. Ele entrou em um declínio espiritual. Ele entrou em um estado de decadência. Ele teve muitas dificuldades, até que o Eterno, pela sua imensa misericórdia, ouviu o clamor e o arrependimento dele e o renovou e restaurou. A palavra de Deus, ela renova, ela restaura, ela restabelece, ela fortalece o homem, a mulher que crê e que busca. Então eu encerro as minhas palavras com uma oração. E peça ao Eterno que te abençoe aonde quer que você esteja e seja lá o que for que estiver acontecendo com você. Talvez a sua alma está agitada
pelas coisas que estão acontecendo com você, na sua casa, na sua família, ultimamente. O Deus de Davi Hamele, do rei Davi, não mudou. Ele ainda é o Deus de Abraão, Isaac, Jacob, Jacó. Ele ainda é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele ainda é o Deus dos profetas, dos Navi. Ele ainda é o Deus de Yeshua HaMashiach e dos seus Talmidim, de Jesus e os seus discípulos. Ele pode ajudar você. Ele ainda opera maravilhas. Ele ainda socorre os necessitados e aflitos, que às vezes não tem capacidade nem de orar de uma forma normal e apropriada, que às vezes é até confundido com bêbado, como foi o caso de Ana, que ele achou que ela estava embriagada, quando ela estava amargurada, orando e pedindo a Deus um filho. Ele te entende, ele te escuta e ele te atende. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shem Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, ó eterno Criador do universo, em nome de Yeshua, o Messias. Quero orar e te apresentar a vida dos amados e queridos irmãos, das pessoas que estão do outro lado, que estão assistindo e que haverão de assistir este trabalho. Abençoe, pois não sei o que se passa na vida dela, mas sei, meu Deus, que o Senhor tem poder. Talvez ela esteja ansiosa, tensa, deprimida, passando por problemas, Senhor, psicológicos, emocionais, espirituais, problemas internos. E o Senhor é aquele que pode socorrer, é aquele que pode atender, é aquele que pode abençoar. Estenda as mãos santas que nunca cessaram de abençoar o ser humano, sobre a vida daqueles que vão ouvir esta mensagem e assistir este trabalho. E abençoe em nome de Yeshua. Amém. Quero encerrar fazendo um convite a você, para nós nos conectarmos com Deus nas mensagens posteriores. Eu estou para começar uma mensagem muito interessante, uma mensagem muito importante, que tem por título a característica das congregações do primeiro século. E o objetivo dessas lives que vão ser feitas, é mostrar como funcionavam as comunidades messiânicas. O povo de Deus, a comunidade que acreditava que Yeshua era o Messias lá na época dele. E, posteriormente, depois dele ter sido ressuscitado, levado aos céus, como que os que deixaram, ele deixou aqui os seus talmidim, seus alunos, seus discípulos, como que eles viviam? É muito importante nós fazer essa comparação da comunidade messiânica, da congregação daquela época com as comunidades de hoje, com a igreja dos dias de hoje, com o povo de Deus no dia de hoje. Por quê? Porque o modelo não é o que nós vemos hoje. O modelo é o que tem lá no passado. O modelo, ele não é o atual, ele é o primitivo. Nós, dos dias de hoje, deveríamos copiar aquilo que está lá no passado, deixado como exemplo, que é extraído das Escrituras, da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, ou do Novo Testamento, a saber, um dos livros principais de consulta, pesquisa, que nós vamos estar estudando e analisando e extraindo essas verdades, é o livro de Masei Shelhem, que significa Atos dos Emissários, ou Atos dos Apóstolos. Convido você a estudar Atos dos Apóstolos comigo para nós vermos, em uma série de lives que nós vamos fazer, o que realmente viveu os primeiros seguidores de Yeshua, o judeu, Messias, Filho de Deus, o enviado, o Salvador, ungido para as nações e principalmente para a nação de Israel. Então, fica aqui este convite, que o Eterno te abençoe no nome de Yeshua. Shalom a todos.